Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos esperar o pessoal entrar aí. A gente está começando essa live, é uma sequência de lives que a gente vai fazer aqui no Envelhecer Bem. E eu vou ter alguns convidados para a gente falar um pouco dessa pandemia, do coronavírus, sobre como a gente deve se comportar para manter uma saúde mais positiva, né? Embora a gente esteja em isolamento, estresse emocional grande, importante, e através do exercício físico, de uma série de outras ferramentas que é a nossa proposta. Então hoje o nosso convidado é o Dr. Mauro Augusto, médico cardiologista. Ele entrou aqui, já acenou, deixa eu chamar ele, peraí. Vamos lá. Vamos aguardar. Aguardando. Opa, Oi, tudo bem? tudo bem? E aí? Estamos ao vivo, então, Opa, com o Dr. Mauro Augusto, né, médico cardiologista. O Mauro é uma pessoa muito querida, muito importante na atuação do educador físico aqui no Rio de Janeiro. Ele é diretor técnico, médico diretor da Cardiologia do Exercício, que é onde eu trabalho. E aí, agora, muito obrigada, Mauro, por ter aceitado esse convite. Tá bom aí o som? tá bom, tô te ouvindo bem, e você? Tá. Muito obrigada. E aí, a nossa proposta hoje é tirar um pouco das dúvidas sobre saúde cardiovascular e o coronavírus, o Covid-19, né? Se apresenta, então. Bom, eu que eu quero agradecer aqui a Thalita, que é uma pessoa muito querida, faz parte lá da equipe da ACE, a gente tem um orgulho danado de ter ela com a gente, uma pessoa com bastante capacidade técnica e uma pessoa sensacional, e eu só tenho a agradecer aí de estar participando junto com você, no Envelhecer Bem, nessa live. Vamos ver se a gente consegue aí esclarecer as dúvidas, ou pelo menos aí dar um pouquinho de luz diante de toda essa confusão aí que a gente tá vivendo. É verdade, né? A gente tem um papel importante. E eu tô gostando muito desse movimento das lives, dos profissionais, muita gente gabaritada, muita gente com uma formação muito avançada, tirando dúvida das pessoas no Instagram. Eu acho que isso aproxima a gente da população e torna a gente útil também nesse momento, né? Então, a gente vai começar contextualizando o porquê de ter você aqui, né? O coronavírus, ele está com a gente desde de 11 de março, mais ou Março. menos, né? Que a gente isso está mais alarmante. E aí começou a mídia e uma série de recomendações sobre o idoso, sobre as pessoas com múltiplas comorbidades e o aumento de óbito, né? Então fala pra gente, Mauro, um pouquinho sobre essa relação, porque eu acho que é uma das angústias dos idosos que estão em casa em isolamento, das pessoas com doenças cardiovasculares, hipertensas, diabéticas. O coronavírus é uma doença muito desafiadora, porque a gente conhece muito pouco da atuação do vírus, né? Então a gente tem muito a aprender ainda. Então a gente está aprendendo aí, como se diz, a gente está aprendendo na marra com o dia a dia, com o evoluir dos acontecimentos. A grande questão dos idosos é que realmente eles fazem parte de um grupo de risco, né? Não só pela idade, mas também pelas questões das comorbidades, ou seja, das doenças que geralmente os idosos têm, hipertensão, o diabetes, a doença cardiovascular. Então, essas doenças que a gente chama tecnicamente de comorbidades, elas aumentam muito não somente a taxa de mortalidade, como também as complicações caso o indivíduo seja contaminado. Então, só para você ter uma ideia, os pacientes idosos com doenças cardiovasculares, eles têm aí uma taxa de mortalidade, os estudos têm mostrado, em torno de 10%. Hipertensão e doença pulmonar crônica em torno de 6%, diabetes em torno de 7%. Então perceba aí que a doença cardiovascular, o fato do indivíduo ter doença cardiovascular, o coloca num patamar de risco maior no caso da infecção, em termos de complicação durante o avançar, o evoluir da doença.
Então, por isso que a gente tem um cuidado tão grande com esse grupo, né? Porque é um grupo que realmente a gente tem que preservar. É muito provável que um fim do isolamento, mais adiante, a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar ao longo do tempo, é provável que essa população ainda tenha que se preservar. A gente ainda tenha que ficar com essa população ainda em isolamento. É um desafio, né? Porque é muito difícil, né, a gente colocar as pessoas em isolamento, né? É muito É, difícil a gente conseguir com que elas tenham essa consciência da importância do isolamento em várias fases. Porque, na realidade, agora o isolamento ele vai estar servindo muito para a gente poder adiar esse pico maior da doença e preparar o sistema de saúde para absorver esses pacientes. Então, dá tempo de construir os hospitais de campanha, dá tempo de recrutar o pessoal da saúde para poder trabalhar nesses hospitais, que é um outro desafio. Então, o isolamento é muito importante. Mas quando acabar, ou então a gente tiver alguma outra recomendação, a gente não vai voltar como era antes. Essa volta ela vai ter que ser gradual, ela vai ter que ser coberta de uma série de cuidados. E é muito provável que essa população idosa, e principalmente com doença associada, seja hipertensão, seja diabetes, seja uma doença pulmonar, ou seja uma doença cardiovascular, é uma população que ainda vai ter que continuar em isolamento. E aí a gente tem todos os desafios para a gente poder tentar fazer com que essa população fique em isolamento e como mitigar também os danos desse isolamento, que todo é. isolamento traz dano, né? Seja na questão da inatividade física, seja na questão psicológica, enfim, é difícil, né, a gente ficar em casa o tempo todo, né? É verdade. Eu acho que a gente ainda vai passar por uma ansiedade muito grande ainda, né? Eu estou Sim. falando para os meus alunos sempre assim, vamos viver um dia depois do outro, né? Porque é complicado você tentar convencer dia a dia o idoso de ficar em casa. A sorte é que minha mãe ainda tá com medo, que ela fala, não, essa semana não pode sair, eu não tô conseguindo nem levar ela para tomar vacina. E aí então eu falei, então ainda tá com medo, então vamos ver. Mas eu acho que é um desafio constante para todo mundo, até E, o- e, para a gente o- e, o mesmo. ido- e o idoso tem a característica da ansiedade, né? É, A campanha da vacinação. Aí todo mundo queria tomar a vacina no primeiro dia. Aí o meu pai, alguns pacientes que ligaram para mim, eu falei, não toma vacina no primeiro dia, porque vai ser confuso. O governo ainda está tentando ver qual vai ser a melhor forma da gente poder distribuir isso. Ai, não, mas e tal, com medo de acabar a vacina, com medo é, de... Aquela ansiedade de ter que tomar a vacina, como se a vacina fosse uma vacina para coronavírus, né? Uma vacina, na realidade, para isso gripe, né? E aí eu falei com ele, tá vendo? Eu não falei que ia ser uma confusão danada, foi uma confusão danada no primeiro foi. dia, aglomeração e tal. Então tem que ter calma. A questão eu preciso sair para ir no mercado, para comprar as É. coisas. Aqui no meu prédio, por exemplo, tem um grupo de pessoas que se predispôs a fazer compras para quem não pudesse sair de Ah, que casa. Então tem legal. que. É um momento que eu acho que o idoso também tem que poder também se desprender um pouquinho dessas rotinas É. habituais, que é uma rotina, né? Então, sair dessa rotina, às vezes, é um movimento que é complicado para eles, né? Mas E eles têm que entender que isso é necessário, né? fala um pouquinho para a gente, então, sobre a vacina, sobre importante esse ponto da vacina, porque muita gente acha que a vacina é contra o coronavírus e muita gente acha que não precisa tomar a vacina porque não é para o coronavírus. Não, não. Primeiro, a vacina não é para o coronavírus. A vacina é para gripe, influenza, que é aquela vacina habitual que todo ano a gente toma, porque o vírus ele vai mudando, então as vacinas também vão mudando para poder fazer a proteção contra a gripe. Só que é importante tomar a vacina por vários motivos. O primeiro motivo é o seguinte: se você ficar gripado, por exemplo, tiver uma gripe, por exemplo, pelo vírus da influenza, ela pode ser um fator de confundidor para os sintomas do coronavírus, para o Covid, por exemplo. Então, será que eu estou com Aham. uma simples gripe, eu estou com resfriado, ou eu estou com Covid, eu estou com coronavírus? E aí, se você tiver imunizado, fica mais fácil de realmente você, pelo menos a gente como médico, a parte da saúde, a gente triar um possível sintoma de gripe, de tosse,
para o coronavírus, e não confundir isso com a questão da gripe. Então, isso também é uma questão até de saúde pública, né? De você poder equilibrar essa questão do quadro gripal com o quadro da Covid. Então, tomar a vacina é importante, principalmente para os pacientes mais idosos e com doenças e comorbidades. Por exemplo, tomar a vacina da pneumonia também é importante, tá? Porque você pegar um quadro de pneumonia numa situação como essa, você está colocando mais um complicador caso você seja contaminado. Então, você imagina, você adquiriu uma pneumonia comunitária, uma pneumonia bacteriana, e por azar você foi infectado pelo coronavírus. E aí você tem duas condições de doença associadas e que não tenha dúvida que isso vai ser um fator de complicação. Até porque o acometimento mais importante do coronavírus é no sistema pulmonar. Então, a importância da vacina ela é muito grande. Então, tanto para a vacina para a gripe como a vacina da pneumonia. É óbvio que, infelizmente, a gente não tem acesso à vacina da pneumonia no Sistema Único de Saúde, só a influenza. Tá? Você tem que aí, para tomar a vacina da pneumonia, você tem que ter um custo adicional. Tá bom. Eu ia falar exatamente isso sobre a pneumonia, que eu acho uma informação importante também. Agora, e as pessoas que hipertensas, diabéticas, com insuficiência cardíaca, pessoas que tomam antihipertensivos, anticoagulantes, existe também uma dúvida muito grande para esse público, né? O idoso constantemente ele tem uma polifarmácia presente ali na vida dele, toma vários medicamentos, e a gente também tem algumas informações na mídia até sobre o ibuprofeno, né? Não exatamente para esses medicamentos, para essas doenças crônicas, mas que também tá gerando uma dúvida muito grande para esse público, né? Teve gente que me perguntou e falou que não está tomando remédio para gripe. Então, também, eu acho que existe uma desinformação, uma falta de clareza sobre isso para esse público. Você pode falar para a gente um pouco dessas medicações? A sua intervenção foi muito boa, a sua pergunta é muito boa, porque realmente isso está gerando uma dúvida muito grande. As sociedades médicas das especialidades, elas estão bem contundentes em relação a isso. O que acontece? Tentar explicar um pouquinho esse processo da fisiopatologia do coronavírus em relação à doença. Como é que o vírus entra no organismo? Né? Qual é o facilitador do vírus entrar no organismo? É através de uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina 2. Tá? Então, o vírus se liga a essa enzima e consegue entrar na célula. Então, ele precisa desse mecanismo para poder entrar na célula. E aí o que acontece é que alguns estudos, assim, alguns relatos de casos, mostrando que pacientes que tomassem inibidor da enzima angiotensina, bloqueador de renina-angiotensina, o inibidor da ECA, que a gente chama, que é a enzima conversora de angiotensina, teriam mais expressão desse ECA2. Tendo mais expressão desse ECA2, que é o elemento que faz com que o vírus entre na célula, você teria uma expressão viral maior e você teria uma carga viral maior e com isso você teria mais predisposição a se contaminar. Tá? Mas os estudos não demonstraram isso. Não tem nada que fale que não. Olha, suspende o seu medicamento, geralmente o losartana, que é o mais comum, o mais usado, captopril, lanapril. Suspende porque se você não suspender, você tem um risco maior de ter uma doença grave pelo coronavírus. Isso não é verdade, isso não se configura. Pelo contrário, você deixar de tomar esses medicamentos pode até te colocar em risco. Se você está lá com a sua pressão arterial controlada, com a sua insuficiência cardíaca controlada com o uso desses medicamentos, que são importantes medicamentos no controle dessas doenças, você parar esses remédios, você pode aumentar a sua pressão arterial, vai sair do controle, a sua insuficiência cardíaca vai descompensar, e aí sim, aí você está mais vulnerável caso você seja infectado. Então, suspender esses medicamentos não é o que as sociedades médicas estão recomendando. Então, qualquer mudança de medicamento, primeira coisa, você não deve fazer isso de forma própria. Então, você está na dúvida, liga para o seu médico, conversa com o seu médico, discute isso com ele, mas de uma forma geral, as sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Cardiologia,
tanto no Brasil como outras sociedades, europeia, americana, elas, nas suas recomendações, elas não recomendam a retirada desses medicamentos. Tá? Não Tá. existe nada em termos de evidência científica que suporte a retirada desses medicamentos com essa ideia de que retirando esses medicamentos você está mais protegido. Pelo contrário, não deve retirar esses medicamentos. Em relação ao ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, também a gente não tem nenhuma evidência científica que você tenha um risco aumentado, uma complicação, caso você seja contaminado com o coronavírus. Então, que são medicamentos muito usados para dor crônica, artrite, enfim. Uhum. Então, se você já faz o uso do medicamento e você não tem nenhum efeito colateral, você não tem nenhuma evidência que suporte que vale a pena tirar o medicamento, entendeu? Obviamente que essas informações, esse conhecimento, ele está se fazendo dia a dia. Como você falou, né? Um dia Isso é depois do outro. importante. Então, a gente está falando aqui uma informação que daqui a 2, 3 dias tenha uma evidência que suporte o contrário. Mas a gente tem que se basear nas informações, nas melhores informações a nível científico, das sociedades médicas, que vão suportar o que a gente vai fazer. Então, nesse momento, não se deve suspender nenhum medicamento da sua receita, seja ele um antihipertensivo, seja ele uma aspirina, um anticoagulante. Você tem que seguir a orientação do seu médico, do seu cardiologista, e não deve se retirar nenhum tipo de medicamento que está no seu receituário por conta própria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do uso indiscriminado de medicamento ou a retirada, porque a mesma coisa aconteceu também com a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? Isso, E importante. ficou aquela loucura, a gente indo na farmácia comprando hidroxicloroquina, As achando pessoas que que precisavam por alguma doença autoimune ficaram sem encontrar o medicamento. Exatamente. As pessoas que tinham lúpus, alguma colagenose, que já usavam esse medicamento de forma regular, e um medicamento importante para o tratamento dessas doenças, ficaram sem o medicamento porque as pessoas achavam que a hidroxicloroquina ia resolver o problema. E, na realidade, os estudos que estão agora começando. Só para a gente tentar esclarecer também um pouquinho a questão do mecanismo, né? Por que a hidroxicloroquina ou cloroquina seriam medicamentos que seriam úteis, né? O mecanismo é o seguinte, que a hidroxicloroquina ela se liga no receptor da ECA. E aí o vírus não consegue se ligar à ECA, que leva o vírus para dentro da célula, e você diminui a carga viral. Então esse é o mecanismo da hidroxicloroquina, que ela é uma substância que vai se ligar no receptor da ECA2, e aí o vírus não consegue entrar na célula. Só que a hidroxicloroquina, por outro lado, tem uma série de efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais, por exemplo, é um aumento que a gente chama do intervalo QT, que é um intervalo que a gente vê no eletrocardiograma, e esse aumento do intervalo QT, ele deixa o indivíduo mais propenso a ter arritmias importantes, arritmias que são fatais. Então, o uso da hidroxicloroquina está restrito a pacientes mais graves e que estão internados, que estão dentro do hospital, que estão internados, né? E monitorados, tá? A nível hospitalar, justamente para você monitorar o eletrocardiograma, monitorar qualquer alteração que você possa perceber do eletrocardiograma que te indique que esse paciente está tendo um efeito colateral do uso da hidroxicloroquina. Então, não é um medicamento para você usar de forma indiscriminada, é um protocolo que está sendo realmente utilizado em vários países, inclusive no Brasil. Tem hospitais aí que estão capitaneando os estudos relacionados à hidroxicloroquina com o uso da azitromicina, que você, na realidade, são protocolos que às vezes usam não só a hidroxicloroquina, mas também outras drogas, antirretrovirais, azitromicina, que também é uma droga que é um antibiótico, e que também pode causar aumento do intervalo QT e, consequentemente, arritmia. Então, a coisa não é para amador, não é para você chegar lá, viu a notícia, a hidroxicloroquina está diminuindo a carga viral, vou lá na farmácia, até porque também acho que a gente tem que pensar um pouquinho, nesse momento, acho que é um momento que a gente tem que pensar de uma forma muito solidária, né? Então as pessoas têm que parar de olhar um pouquinho para o próprio umbigo. Então o indivíduo que vai na farmácia, vê uma notícia
e vai na farmácia, compra o estoque de cloroquina, de doxicloroquina da farmácia, é um indivíduo muito egoísta, né? Será que ele não pensa que outras pessoas também podem utilizar, caso dê certo? Mesma coisa, ir para o mercado para acabar com o estoque do mercado. Então, acho que a gente tem que ter calma, tem que filtrar a informação, tem que pensar que o outro também pode precisar tanto quanto você, e que se a gente conseguir ter um bom senso de saber e ir com calma, né? E ir levando a coisa com calma, todo mundo se beneficia, todo mundo consegue sair bem. A questão das máscaras também é importante, né, Mauro? Porque a gente sai na rua e vê um monte de gente com N95 e os médicos que estão no front estão precisando dessa proteção, estão tendo o uso racionado da máscara. E aí acredito que isso melhore agora com a liberação da máscara caseira, mas é importante colocar aqui que o Ministério da Saúde liberou máscara de algodão e qual é o outro pano que falaram? Tem até aspirador de pó, né? Tem o saco de aspirador de pó, talvez fosse o que mais retesse as partículas, depois vem a camiseta de algodão, 100% de algodão, sim. E aí você fazer 2, 3 camadas. Tricoline, né? Fazer uma barreira maior em termos dupla, né? Até tripla, dependendo do tecido, dependendo da composição do tecido, se ele é mais fino, se ele é mais grosso, você até fazer uma barreira com 3 camadas. Então as pessoas, mais uma vez, naquele sentimento das pessoas acharem que elas vão se super proteger e tem que fazer tudo. A N95 é uma máscara de uso estritamente hospitalar. E ela é utilizada em procedimentos em que você tem um risco muito grande de se contaminar com os aerossóis, tipo intubação, intubar o paciente, fazer um procedimento em que você tem o risco de contaminar uma coleta de escarro, uma baciloscopia, uma broncoscopia, uma espirometria, enfim, são procedimentos que você vai ter um risco maior de se contaminar. Então, é uma máscara que ela tem um grau de proteção maior, ela tem um filtro, tem um poder de filtragem melhor. Então, é uma máscara que é para uso hospitalar, não é uma máscara para você sair de casa para ir no mercado ou para ir para qualquer outro lugar. Então, até porque provavelmente agora o uso você encontrar em 95 para comprar vai ser difícil. Então, mas algumas pessoas aí saíram comprando e não é para usar. Porque, na realidade, o uso da máscara não é para você se proteger. É para você proteger o outro. Então, vamos lá, a gente está conversando. Vamos supor que a gente estivesse presencialmente aqui nessa live, eu estivesse ao seu lado. Então, vamos imaginar que eu tenho a suspeita de estar contaminado, eu sou um assintomático, e aí eu fui eu voltei de uma viagem de São Paulo, e aí eu cheguei aqui hoje e aí a gente está fazendo essa live. Então, teoricamente, eu estou assintomático, mas eu posso estar com uma suspeição antes de estar contaminado. Então, eu vou utilizar a máscara para te proteger. Não para me proteger, para evitar que, né, gotículas de saliva e tal, você seja contaminada. E o então uso a máscara é muito mais um ato de você proteger o outro do que você se proteger. E o uso da máscara não vai substituir as outras formas de prevenção e de profilaxia, né? Porque as pessoas já estão querendo sair na rua de máscara. Não, isso de jeito nenhum, tá? Tanto é que a máscara cirúrgica, essa recomendação do Ministério da Saúde para as pessoas fazerem a máscara doméstica, né, com pano, uma recomendação justamente pela questão de escassez daqui a pouco de você ter máscara cirúrgica para ser utilizada no hospital. Então, o uso da máscara ela tem que ser... E agora ele recomendou isso tudo, de você fazer a máscara caseira e sair com ela quando você sair de casa, mais um cuidado de você não contaminar o outro. Mas você tem que continuar lavando a mão, não pode deixar de lavar a mão, não pode... Você chegou no mercado, você tirou a roupa ali, tirou o sapato, lavou o sapato com água sanitária ali, a sola do sapato, lavou o que você comprou, passou um álcool ali, lavou a mão novamente. Todos esses cuidados, na realidade, são o mais importante, porque o grande problema do coronavírus é o grau de transmissão.
Então ele pode ficar vivo em superfície, dependendo da superfície, dias, horas, dias. E aí o grande problema é essa questão de você estar sempre com a mão limpa, evitar de botar na boca, evitar de botar no nariz, evitar de botar no olho. Esses cuidados todos você tem que continuar tendo, porque na Uhum. realidade, como eu falei, a máscara é mais uma proteção para o outro, mais do que para você. Então, se você tem a suspeita de você estar contaminado, você está sintomático, você não sabe, o grande problema é que todos nós, a gente pode estar, de uma forma ou de outra, contaminado e por qualquer motivo você está sintomático. E aí, o que Sim. que você quer? Você não quer contaminar o outro. E aí, você usa E máscara. Então, eu acho que eu vi uma perguntinha aí subindo aí, acho que foi da Tayane, que era foi. em relação a N95 para quem tem indivíduo transplantado, não é isso? É porque a Tayane, ela foi recomendada de usar. Ela estava usando a máscara de pano e aí ela foi Aham. recomendada a usar N95. Deixa eu ler aqui, ó. Mas isso é exceção para grupo de risco, o uso da N95? Ela perguntou, porque eu fui recomendada a usar essa. E ela estava usando a de pano, Não. né? Aham. O que que acontece? Ela foi recomendada por quem? Pela médica dela? Pelo. Fala aí, Tayane, para eu não dar informação errada. Mas eu acho que foi pelo O que... enfermeiro que assiste ela. Aham. O que que acontece? Como a gente sabe muito pouco da doença, a Médica, foi a gente, médica. como a gente sabe muito pouco da doença, o que que a gente quer? A gente quer se super proteger, né? Então, o indivíduo que sofreu um transplante cardíaco, além de todos os medicamentos, ele está tomando imunossupressores para evitar a Aham. questão da rejeição do transplante. Então, são medicamentos que podem abaixar um pouco a tua imunidade. Então, a partir do momento que você tem uma imunidade mais baixa pela simples condição da questão do transplante, relacionada à questão dos medicamentos que você utiliza, e aí o medo fica maior. Então, não, então você usa a máscara com maior grau de filtragem para você evitar ali a contaminação. Mas isso tem alguma evidência científica? Provavelmente não. Tá? Provavelmente é mais aquela coisa de você querer pecar por excesso, né? Uhum. Do que qualquer outra coisa. Já que ela tá Aquilo que com eu falei. imunidade Tem estar diminuída, né? tomando os imunossupressores e tal, ela deve estar tomando uma série de medicamentos para evitar a questão da rejeição ao transplante. Então, agora, como eu falei, o uso da máscara é muito mais um uso para você evitar de contaminar o outro do que de realmente se contaminar. Eu estou usando N95, eu tenho uma barreira maior de proteção? Tá, mas será que essa barreira maior de proteção é necessária caso você esteja num ambiente que não é um ambiente hospitalar? Porque o mais importante para o indivíduo que, por exemplo, transplantado, ele está em isolamento. Ele Uhum. não está circulando, não está em contato em situações de aglomeração. Né? Então, se você se expor à aglomeração numa situação como essa, obviamente você vai ter um grau de risco, que uma probabilidade maior do que o indivíduo que está Sim. ali sem tomar medicamento, que não tem nenhum tipo de comorbidade, que está com a imunidade ali preservada. Então, e mais uma vez, também uma pergunta às vezes que as pessoas fazem em relação ao transplante, né? Será que os medicamentos que eu estou tomando, que são para imunossupressores, para evitar a rejeição do transplante e evitar que não vão abaixar minha imunidade, vão me deixar em maior risco? Não. Você também não deve suspender os medicamentos. Você tem que tomar todos os medicamentos que são prescritos. E mais uma vez, você só vai suspender alguma coisa se o seu médico te orientar. Mas, a princípio, não tem nenhuma recomendação para você alterar o teu receituário numa situação como essa, para fazer com que você tenha com medo de estar mais exposto, de estar mais vulnerável. Tá. Tayane respondeu perfeito. Agora, aproveitando que você falou do isolamento, a gente está na Semana Santa, né? Que é importante para uma Uhum. parcela da população. E aí vem a Sexta-feira Santa e a Páscoa, que são datas comemorativas que as pessoas costumam se reunir. E aí, o que você acha desse momento das pessoas idosas que estão lá quietas, fazendo isolamento? E aí o familiar quer passar, quer se unir para essa data? Qual é o risco?
Qual é a sua recomendação em relação a isso? Não é o momento para isso. Não é o Tá. momento para isso. Quem viu Mesmo. aquela imagem do Papa rezando sozinho, eu acho que isso É, aquilo é uma imagem até para quem é católico, para quem tem fé e segue a religião católica, acho que é uma imagem que foi muito emblemática, né? O Papa rezando sozinho ali, sem ninguém, só um auxiliar dele. E provavelmente a recomendação que ele vai dar para essas comemorações do Dia da Páscoa não vão ser diferentes. Então, eu acho que, obviamente, que todo mundo quer uma festa tradicional, religiosa, que todo mundo quer estar com a família, quer estar ali reunido, quer comemorar, mas infelizmente a gente não é o momento de fazer isso. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: hoje não estar junto de quem a gente gosta é um ato de amor. é Não estar verdade. junto de quem a gente gosta é um ato de você preservar aquela pessoa que você gosta. É um ato de amor. Então, se você gosta ali dos seus familiares, seus pais, suas avós, enfim, seja quem for, eu acho que você tem que pensar que esse isolamento é fundamental. Hoje eu estava vendo uma entrevista, até no residente lá do hospital, Caio, que ele é médico, ele fez a residência aqui no Rio de Janeiro, depois eu acho que ele foi para BH, aquela reportagem de BH, e o filhinho dele acabou de nascer, e ele preocupado, aquela questão de estar no hospital Nossa, e ter que imagina. ter toda. A gente que trabalha no hospital, então, segunda-feira, cheguei no hospital, aí você faz uma zona suja ali, tira roupa, tira sapato, taranja, vai, toma banho, você já fica naquela neura de estar com. Não, se preservar e preservar quem está com você. E aí o filhinho dele nasceu há pouco tempo e ele resolveu, por segurança, ficar sozinho em casa e a esposa, que também é médica, junto com o filho, foram, não sei se para casa de algum parente, enfim. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente pensa em isolamento, a gente fica pensando só na nossa situação, né? Uhum. Poxa, mas eu queria ir no mercado. Poxa, eu queria ir fazer o exercício. Imagine, pensa naqueles profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão para hospitais, que também têm as suas famílias, que estão o tempo todo ali com vulneráveis, porque eles estão na linha de frente e podem se contaminar com. Tem uma probabilidade muito maior de contaminar que um indivíduo que não é da área de saúde. Então, imagina para esses indivíduos que estão nessa situação e percebem o quanto é importante eles se isolarem. Né? Então, o indivíduo Sim, acabou de ter o bebê, teve o filhinho dele, e não vai ficar com o filho. Por quê? É um ato de imagino amor. mesmo. Para ele preservar, pô, ele não está sofrendo? Óbvio, quem não quer estar com um filhinho ali recém-nascido e tal, mas é o que a gente tem que fazer agora. Então, a gente tem que parar para pensar, toda vez que a gente ficar chateado porque a gente está isolado, a gente tem que parar para pensar um pouquinho no outro. Pô, mas aquele profissional de saúde que pô, eu estou tendo a oportunidade de ficar em casa, né? E um profissional de saúde que não está tendo a oportunidade de ficar em casa e vai para o É, hospital, está ali arriscando ali a própria saúde, quando volta para casa tem que pensar em não arriscar a saúde de quem está com ele. Então acho que as pessoas também têm que ter um olhar um pouquinho mais abrangente, um pouquinho menos para si, e toda vez que ficar chateado em pensar que está isolado, que não pode ver a família, pensar naquelas pessoas que não podem se isolar porque elas estão necessárias para o sistema hoje. é verdade. Entendeu? Isso é importante, porque eu acho que é um conflito interno de cada um, né? Eu vou ver os meus É. pais, eu não vou ver meus pais. No meu caso, as minhas irmãs estão indo ver meus pais. Eu me sinto culpada porque eu não estou vendo meus pais. Mas é o que você falou. É um ato de amor também, porque eu fico imaginando se acontecer alguma coisa com eles, e aí, né? Elas Então, têm que se sentir culpadas de ir lá vê-los. É ao olha contrário. aí, ó, vem aqui, ainda bem que você falou isso. Bom, uma pergunta da Tayane também, ela pergunta se quem teve pneumonia há pouco tempo corre risco do vírus ser mais agressivo. Bom, o que acontece? O vírus ele tem uma predileção pelo sistema pulmonar. Por isso que é o acometimento respiratório é o acometimento mais contundente em relação à infecção. Obviamente que aqueles pacientes que já têm uma doença pulmonar crônica, pneumonia de repetição, uma bronquite, uma asma, um enfisema pulmonar, esses pacientes já têm a estrutura pulmonar já não é íntegra. Então, obviamente que esses pacientes, quando eles estão infectados pelo vírus, o risco deles é maior.
Você imagina, o indivíduo já não tem um pulmão íntegro por conta de uma doença de base, um Sim. enfisema pulmonar, uma bronquite, por conta de um tabagismo, por conta de uma fibrose cística. Se esse indivíduo é infectado, o risco dele complicar e a mortalidade dele, obviamente, é muito maior do que o indivíduo que tem o sistema pulmonar íntegro. Vamos imaginar o seguinte, o paciente teve uma pneumonia, e ele tratou essa pneumonia, ok, e não ficou nenhuma sequela dessa pneumonia. Foi uma pneumonia ali comunitária que ele tratou e não teve nenhuma maior sequela. O fato de ele ser infectado pelo coronavírus não necessariamente quer dizer que ele vai ter um quadro infeccioso pulmonar pior. Isso acontece se ele já tiver uma doença de base pulmonar. Ah, não, ele teve uma pneumonia em um curto período de tempo e aí teve o azar de pegar ali o coronavírus. Aí pode ser que ele possa ainda estar com uma inflamação residual, ele possa ainda estar com um sistema pulmonar dele não completamente equilibrado, e obviamente se ele vai estar mais suscetível a ter uma complicação respiratória, ou o quadro respiratório dele ser um quadro mais contundente. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que o indivíduo que já tem uma doença de base pulmonar, já tem uma destruição do tecido pulmonar, obviamente se ele for infectado, ele vai ter uma complicação maior e uma taxa de mortalidade compatível com essa complicação. Tá, e essa pessoa, ela pode continuar se exercitando normalmente? O que? O indivíduo que está infectado? Não Transplantado, entendi. não, transplantado. Em geral, você está falando? Isso. Não, claro. O que acontece? A atividade física, ela também é uma ferramenta para você manter a tua imunidade preservada. Sim. Então, imagina o seguinte, um dos grandes problemas da inatividade, do isolamento é a questão da inatividade. Sim. Imagine você ficar durante esse período de isolamento sem fazer absolutamente nada, você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo condicionamento físico, tudo que vai fazer com que a sua imunidade comece a ficar mais fragilizada. Então, a imunidade ela é um componente importantíssimo para você estar rígido nesse momento. Você precisa estar rígido nesse momento, porque caso você seja infectado, você consiga ter uma forma menos grave da doença, você consiga estar mais preparado para enfrentar uma doença. E é assim com qualquer tipo de doença, né? Se você está com a imunidade baixa, você vai estar mais suscetível a ter uma forma grave de qualquer tipo de doença. Então, alimentação, atividade física, tudo isso vai influenciar para que você tenha uma imunidade positiva, uma imunidade que te proteja de uma forma melhor. Então, você imagina o seguinte, o paciente é cardiopata, que tenha sofrido um infarto, que tem insuficiência cardíaca, o diabético, o próprio idoso. Ele se mantém inativo durante esse período de isolamento, ele vai perder massa muscular, força muscular, ele vai perder condicionamento físico, e isso tudo vai deixar ele mais vulnerável. Então, vai aumentar a ansiedade também, né? De estar ali. Vai aumentar a ansiedade, vai aumentar o nível de estresse, aumenta a cortisol, que é mais um fator que vai diminuir a imunidade. Então, você entra num ciclo vicioso que é muito perigoso. Então, por isso que se manter ativo durante esse período de isolamento, em qualquer situação, é importantíssimo. Não importa se você tem asma, se você tem bronquite, se você é cardiopata, se você tem hipertensão, se você tem diabetes. Aí é que você realmente tem que tomar mais cuidado ainda em não ficar parado, em ficar ativo. E aí a gente tem você aí, junto com outros profissionais de educação física, tem feito um belíssimo trabalho aí, várias aulas aí disponibilizando pelas mídias sociais, Facebook, Instagram. E é isso que vocês têm que fazer, tem que motivar os seus pacientes, motivar os seus alunos a se manterem ativos. A alternativa para fazer exercício em casa é que não falta. É só a gente também ter cuidado com a questão da segurança, né? De você fazer um ambiente seguro, evitar tapete, evitar de fazer qualquer tipo de estripulia que você não está acostumado a fazer porque você está em casa. Então, fazer um exercício orientado, bem orientado, direcionado, você tem uma série de benefícios. Então, ficar sem fazer atividade física, nesse momento, é muito ruim. Ficar sem fazer atividade física, se alimentar mal, que aí é um binômio que coloca o indivíduo na pior situação possível. Porque ele faz menos atividade, ele vai aumentar a inflamação também, né? Vai aumentar a inflamação, ele começa a se alimentar mal, aí come uma alimentação que deixa ele mais inflamado ainda, porque a microbiota intestinal ela é importantíssima para o equilíbrio da imunidade.
Tá? Então, você tem uma adequada microbiota intestinal, ela aumenta o teu estado de imunidade. Então, se você comer alimentos que processados, industrializados, com conservante, aditivo, tudo que causa inflamação e tudo que causa um distúrbio dessa microbiota, você vai estar mais propenso você está mais inflamado e mais propenso a ter uma imunidade mais baixa. Juntou a inatividade física com isso tudo, você vai ter o pior dos cenários. O estresse e pronto. A questão do exercício ao ar livre é uma questão bastante polêmica. O que acontece? Sim. É muito mais uma questão de condicionamento do ser humano e social do que qualquer outra coisa. Então vamos imaginar o seguinte, ok, eu vou para a Terra do Flamengo, poxa, vai estar lá vazio, eu vou correr. Aí eu tiro uma foto, correndo na Terra do Flamengo. Aí eu vou ver, eu vou correr também. Aí daqui a pouco, quando você for ver, tá todo mundo correndo na Terra do Flamengo. O uso da piscina no condomínio. Aí tá lá a piscina, você tá lá, eu vou na piscina, só tem eu. Aí daqui a pouco outro cara, só tem ele, vou descer. Aí daqui, só tem 2, 3, vou descer. Aí daqui a pouco a piscina tá cheia. Então a questão é muito mais da questão de você ver o comportamento do outro e querer fazer a mesma coisa do que propriamente o risco. Obviamente, se você chegar lá, utilizar lá no seu condomínio uma área livre para você caminhar na volta, e não tiver ninguém, você não vai correr risco. Tem mais uma pessoa, você tomou distância, você não vai correr risco. Mas aí tem outro risco, de as superfícies que você toca, aí vai fazer um aparelho na barra, aí o elevador, você vai lavar a mão, aí vai fazer uma barra, lava a mão, vai fazer uma barra, lava a mão. Então vai ter que lavar a barra do aparelho que está disponibilizado ali no ambiente ao ar livre. Então, tudo isso é mais uma questão de condicionamento social. Então, se não é para sair, não vamos sair. Até também para pensar no outro. Poxa, eu estou em casa, estou doido aqui para sair para fazer meu exercício físico ao ar livre. Poxa, mas eu vou respeitar, não vou sair. Aí o outro vai lá e sai. Então, por isso que está acontecendo isso. Os governos estão cada vez mais rigorosos, que aí a gente está vendo na praia o pessoal querendo surfar, aí no domingo todo mundo caminhando na praia e correndo. Todas essas pessoas, naquele momento que pensaram em fazer o exercício fora, no ar livre, elas pensaram a mesma coisa. Não deve ter ninguém. Aí quando chegaram lá, tinha um monte de gente, porque todo mundo pensou que não devia ter ninguém. Então, a hora da gente pensar no coletivo, né? Então não vai. Não adianta. Todo mundo, óbvio que fazer o exercício ao ar livre é a melhor coisa que tem. Se sair de casa para dar uma corrida, é sensacional sair desse isolamento. Mas se todo mundo pensar a mesma coisa, as praias vão estar lotadas, os calçadões vão estar lotados. E aí, o que adianta? O isolamento vai para o espaço. E aí, negligenciar o isolamento nesse momento, a gente pode pagar um preço alto lá na frente. Essa é a grande questão que a gente tem que ter em mente. E aí tem uma pergunta aqui do Ale.personal que ele fala: exercício e apneia, qual o risco para o cardíaco que está fazendo exercício sozinho? O apneia, você fazer o que a gente chama de manobra de valsalva, né? Quando você prende para fazer uma força maior, ele sempre impõe um risco um pouco maior, principalmente no paciente hipertenso. Eu acho que nesse momento, o exercício físico, a gente tem que pensar no seguinte: o exercício físico nesse momento não é para ganhar performance. O exercício físico nesse momento é para manter, um exercício de manutenção. Você não vai fazer nada de muito... Vamos imaginar, o indivíduo fazia muito pouco exercício. Aí ele vai aproveitar esse momento para fazer tudo aquilo que ele não fez? Não. Ele tem que, da mesma forma que ele fazia pouco antes, ele tem que começar gradualmente, começar a se condicionar de forma gradual. E o indivíduo que já fazia, ele vai continuar fazendo, mas ele também vai ter que se adaptar. Se a gente for parar para pensar no exemplo do atleta, né, um indivíduo de alta performance, obviamente que o atleta que não está treinando ali no centro de treinamento dele, está treinando em casa, ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho, não vai treinar no mesmo nível de intensidade que ele vai treinar coletivamente. Óbvio que ele vai perder a performance, óbvio, mas nesse momento o objetivo desse atleta é manutenção, é preservar não perder. Então, ele não perder, ele já está ganhando. Então, se o atleta, a gente usa esse raciocínio para o atleta, a gente vai usar esse mesmo raciocínio para o indivíduo habitual, o indivíduo que não é atleta. Então, o exercício que a gente tem que preconizar
atualmente, né, nessa questão de isolamento, é o exercício para manutenção. Então, a gente não vai fazer nada para ter ganho, para ter aquisição, para ter performance, não é esse o objetivo do exercício. Não sei até se você tinha me passado uma pergunta anteriormente, que era... Ah, do Gilson, deixa eu. É, Quem sempre treinou ao chegar aos 60, mas ele se relaciona mais ao envelhecimento. Mas quem sempre treinou ao chegar aos 60 anos deve manter o mesmo nível de treinamento? Ou seria melhor desacelerar à medida que a idade vai avançando, já que o corpo vai se desgastando? eu acho que essa resposta, assim, não é nem desacelerar nem acelerar. O teu próprio organismo ele vai te dar os limites. Sim, A gente tem que entender que o organismo ele vai dando os sinais. Então não adianta você querer fazer algo que o teu organismo hoje já não consegue mais fazer. E aí qual vai ser o seu objetivo? É você se adaptar a essa limitação. Nunca deixar de fazer. Você sempre vai ter uma forma. Vocês que são profissionais de educação física sabem isso melhor do que ninguém. Vocês sempre vão ter uma forma de adaptar o exercício para a limitação daquele indivíduo. O indivíduo que tem um problema de joelho. Ele não pode fazer exercício? Não, você vai adaptar os exercícios para que ele possa, da melhor forma possível, fazer algo para fazer a manutenção, seja da musculatura dele, seja do condicionamento cardiovascular dele. O indivíduo tem um problema de coluna. Eu não posso fazer exercício porque eu tenho um problema de coluna? Não necessariamente. Você vai adaptar o exercício para que esse exercício possa ser realizado dentro daquela limitação que aquele indivíduo tem. Então, sim. o exercício tem inúmeras formas de você elaborar, inúmeras formas de você prescrever. Aí vai na questão da experiência do profissional, da expertise do profissional, mas ter algum tipo de limitação não é desculpa. E aí, obviamente, que a idade vai avançando, você vai tendo as limitações degenerativas da idade, que são inerentes a todo mundo, ninguém está livre disso. Pode ser que quem tenha um nível de atividade física maior, faça com mais regularidade, faça com uma intensidade que seja acima do moderado, possa ser que esse indivíduo vai ter uma evolução mais lenta dessas limitações. Mas, de qualquer forma, elas vão surgir uma hora ou outra e você tem que se adaptar. Eu acho que a minha opinião sobre esse momento é que todo mundo precisa se exercitar. Existem vários profissionais muito bons que estão falando disso na internet, se colocando disponíveis. Eu, inclusive, né, estou montando um programa para conseguir dar aula para idosos online. E que qualquer movimento conta, qualquer minuto que você levantar do sofá e ir até a cozinha, que você escovar os dentes, transferindo o peso de um pé para o outro, enfim. Existem inúmeras formas de se manter ativo nesse momento. E aproveitando esse gancho que você está falando, Thalita, de qualquer movimento é um ganho, e isso é verdade. Esses pacientes Deixa eu tirar idosos, essa pergunta da minha mãe. eles têm um grau de treinabilidade muito grande. Então, às vezes, são indivíduos que estão num nível de condicionamento muito baixo. Sim. Então, para esses indivíduos, qualquer ganho no condicionamento tem uma repercussão muito grande. Só para a gente contextualizar isso em termos de número, e isso ficar mais contundente para a gente, existe uma sigla que a gente chama de MET, que é equivalente metabólico, que é o gasto metabólico que a gente tem nas atividades do dia a dia, qualquer tipo de atividade, que o ganho de 1 MET no condicionamento físico desse paciente, ou seja, o indivíduo não fazia exercício, e aí ele fez um teste de exercício, um teste ergométrico, qualquer outro tipo de avaliação, que quantificou a capacidade cardiovascular, cardiorrespiratória dele, em torno de 5 METs. Aí ele vai entrar num programa de exercício, e aí depois desse programa de exercício, essa capacidade dele de 5 METs, ele vai ser reavaliado com um novo teste, com uma outra ferramenta qualquer para avaliar essa capacidade cardiorrespiratória, e esse nível de 5 METs partiu para 6 METs, ou seja, aumentou somente 1 MET. Esse aumento de 1 MET significa 12 a 15% de diminuição do risco de mortalidade cardiovascular. Olha só, Com apenas importante, né? um aumento de 1 MET, esse indivíduo ele já consegue reduzir em 12 a 15% o risco de mortalidade cardiovascular. Então, pequenos ganhos são muito expressivos nessa população, tanto mais idosa, como que tem a doença cardiovascular, ou que tem hipertensão, tem diabetes. Esses indivíduos ganham muito a partir do momento que eles fazem atividade física. E isso em qualquer momento. Eu nunca fiz exercício físico, não vai ser agora que eu vou fazer. Não.
Esse pensamento é um pensamento que ele não é correto. É a qualquer momento, em qualquer idade que você consiga ter um ganho, esse ganho ele vai te dar ele vai te dar um condicionamento, ele vai te deixar num nível de condicionamento que vai diminuir o teu risco. E melhora a qualidade de vida também, né? A gente viu Ah, sim. Aí as coisas vão. a gente viu que a gente teve uma diminuição de número de passos mundial. É óbvio que não é nem um artigo científico, mas é daquela Fitbit, né, que eu te mandei. Então a gente sabe que a gente está se movimentando menos. Então é a hora de forma organizada, com método, dentro de casa, andar no corredor para lá e para cá 5 vezes antes de fazer alguma coisa. Existem várias coisas para se fazer dentro de Colocar casa. uma música, dança, Dançar. corrida estacionária, enfim, é um momento que todo mundo tem que ter criatividade. A gente tem que ter criatividade não só para fazer exercício físico, mas a gente vai ter que ter criatividade para enfrentar a crise econômica que está diante da gente. Então, todos os nossos negócios, todas as nossas atividades, elas vão ter que sofrer uma transformação e a gente vai ter que ser muito criativo para poder se reinventar dentro daquilo que a gente faz. É verdade. Então, assim como a gente vai ter que se reinventar para aquilo que a gente faz, a gente também tem que se reinventar da forma como a gente se relaciona, da forma como a gente encara esse momento. Não adianta ficar desesperado, querendo bater a cabeça na parede, querendo... não adianta. A gente tem que ter calma, serenidade, porque é um momento em que a gente tem que se refletir, se reinventar, pensar em alternativas criativas. E é assim que acontece. Todo momento que é desafiador, todo momento que coloca a gente em perigo, desafia a gente, é um momento em que a nossa criatividade tem que estar no máximo. Então a gente tem que aproveitar esse momento para pensar o que eu posso fazer diferente, como é que eu posso fazer isso de uma forma melhor. E é isso, é invenção o tempo todo. Agora uma pergunta da minha mãe, hein, que tá ansiosa. Deixa eu tentar colocar aqui de novo. Já descobri, ó. Eu acho que eu não consigo. Aí, ó. É verdade que a partir da próxima semana já começa a melhorar? Não, olha só, essa questão a gente ainda tem que levar um tempo, porque o que acontece? Quando a gente olha os dados de uma semana, a gente na realidade está olhando para trás. E o grande problema do Brasil que acontece, como a gente não tem kit para testar todo mundo, como a gente não sabe quem é aquele indivíduo que está assintomático e que tem o vírus, que pode estar contaminando duas, três pessoas, a gente não tem essa capacidade de testar todo mundo, acaba que a gente tem muita subnotificação. Então, o número de casos que a gente pode estar vendo hoje pode ser muito maior do que na realidade eles são. Então, obviamente que não tem jeito nesse momento agora, porque a gente fica numa situação entre a cruz e a espada. A gente fica numa situação em que se ficar isolado é ruim para a economia, porque as pessoas ficam sem trabalhar, a economia para, as empresas fecham, as empresas demitem, e aí como é que fica? Só que nesse momento em que a gente está, na realidade, começando, a coisa começou ali em 11 de março a vir para o Brasil. Então ainda está muito cedo para a gente poder falar que a gente pode sair do isolamento. E o isolamento agora, afrouxar o isolamento ou sair desse isolamento de alguma forma, é um movimento muito delicado, é um movimento que pode ser muito perigoso. Porque imagina o seguinte, se a gente sai do isolamento agora, vamos imaginar que a gente está preparado para sair desse isolamento. A gente sai desse isolamento. E aí, na realidade, a gente não estava preparado para sair desse isolamento, a gente vai ter que parar de novo. E aí, esse parar de novo complica ainda mais a nossa situação econômica. Então é melhor você fazer um isolamento adequado, com um período que seja adequado, que realmente faça com que a gente tenha um platô do número de casos, mais gente imunizada, um platô de número de casos, diminuição de mortalidade, para que, a partir daquele momento, a gente realmente possa começar a se realocar, porque se a gente der um passo, querer acelerar um passo agora, pode significar ter que dar 10 passos para trás em muito pouco tempo. Então a gente tem que ter muita calma, muita cautela.
a própria volta desse isolamento não vai ser uma volta, não, acabou o isolamento, tá tudo certo, vamos voltar como era antes. Não vai ser como voltar como era antes. Eu acho que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, que a gente já tá 56 minutos. Aí, Caramba, se ele derrubar, a gente volta, tá? Só para você terminar essa ideia. Então a gente tem que ter muita calma, porque essa volta também, essa saída do isolamento, ela não vai ser uma saída como se nada tivesse acontecido. Vai ter que ser uma forma gradual, todos os serviços, todos os trabalhos, todas as assistências, seja ela de serviço, seja ela de produção, elas vão ter que voltar de forma gradual. A gente vai ter que criar protocolos de proteção, a gente vai ter que continuar com as medidas de distanciamento, a gente vai ter que continuar com as medidas de toalete respiratório, com as medidas de higiene das mãos. Então, essa volta ela não vai ser uma volta trivial. Ela tem que ser uma volta planejada para que a gente continue amortecendo essa curva, continue tendo um platô de número de casos, tendo o sistema de saúde apto a atender isso. Então, a gente tem que ter muita serenidade nessa hora. A gente tem que manter a nossa mente muito equilibrada, não é desesperar, ficar achando que é o fim do mundo, mas também não é achar que não é nada demais. Tem responsabilidade, né, Mauro? Tem que ter muita responsabilidade, muita serenidade para a gente poder fazer o que é certo. E fazer o que é certo nessa situação é muito difícil, né? Porque é uma situação que tem um grau de mutação, um grau de mudança o tempo todo. Então, a gente tem que estar sempre procurando a informação correta, procurando entender o que está acontecendo, vendo o exemplo de outros lugares. Por mais que cada lugar tenha a sua característica, cada país tenha a sua peculiaridade, a gente pode ter lições, ter noções do como é que aquele outro país está vendo aquilo, os ensinamentos daquele outro país. Então, muita calma, muita serenidade. E atenção, gente, com o WhatsApp, pelo amor de Deus. As pessoas estão compartilhando informação no WhatsApp sem conferir, sem confirmar, acreditando em qualquer coisa, acreditando em qualquer notícia. E assim, vai nos sites confiáveis, nos sites do Ministério da Saúde, principalmente, para confirmar essas informações, se vai acabar, se não vai acabar, e medicação, enfim, uma série de coisas. Eu percebo que as pessoas na ansiedade de ajudar o outro, elas vão compartilhando tudo, né? É isso aí. E vai também propagando o pavor. Exatamente. A gente tem que seguir as orientações das autoridades sanitárias, do Ministério da Saúde, a gente tem das sociedades médicas que se pronunciam. É isso, a gente tem que seguir essas orientações e tentar se adaptar ao máximo que a gente pode. A gente está diante de uma guerra. Então, na guerra, ao mesmo tempo que ela tem um lado ruim, ela tem um lado bom de que várias descobertas vão ser feitas ao longo desse processo, muitas coisas dentro da área da saúde vão melhorar, vão se aprimorar, muitas técnicas vão ficar mais inteligentes, muitas técnicas vão... disso tudo que está acontecendo, muita coisa boa vai surgir. E não só em termos da questão técnica, mas a questão, acho que é do próprio comportamento do ser humano. Pelo menos não vai ser para todos, mas pelo menos uma boa parte das pessoas, elas devem estar hoje refletindo, olhando mais para dentro de si, refletindo as questões de relacionamento com as pessoas, com o planeta, com o meio ambiente. Então, acho que é isso. A guerra, o infortúnio, o desafio, ele serve para fazer a gente melhorar. Não é para a gente se lamuriar, ficar com medo, que coisa, quando é que isso vai acabar? Não interessa quando é que vai acabar. O que interessa é que a gente tem que entender que ninguém vai sair disso da mesma forma. E que a gente aproveite para sair melhor do que quando a gente entrou. Então é isso, se reinventar na forma como você faz o seu trabalho, se reinventar na forma como você lidar com as pessoas, como você lidar com o seu vizinho, com o seu irmão, com os seus pais, com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho. Então é reinventar tudo. Se você tiver um olhar positivo também para essa situação, não tenha dúvida que ela vai te levar para um outro caminho. Eu aqui estou pela primeira vez estreando no Instagram fazendo a live. Eu sou um analfabeto no Instagram e estou aqui me reinventando,
achando importante isso, estou achando barato a gente estar fazendo essa live, um barato a gente estar aqui discutindo e conectando com as outras pessoas. E é É isso, é verdade. um processo de aprendizado. Se a gente aproveitar esse momento para aprender uma coisa que a gente não sabia antes. É verdade. É, muito importante, também acho. E uma série de coisas que você pode fazer na sua casa, e tanto para passar o tempo, quanto o exercício, quanto a questão da informação. Também levar uma palavra positiva para as pessoas, que eu acho que cada um está acordando de um jeito e dormindo do outro. Então, uma hora você Sim, pode estar lá em cima na montanha-russa e é outra isso. lá embaixo, né? Voltamos. Cadê o Mauro? Cadê esse cardiologia do exercício para chamar ele de novo? Só pra gente terminar. Volta aí todo mundo. Regininha. Cadê? O Mauro tem que voltar, Regina. Fala aí com ele. Já tá todo mundo voltando. Isso aí, gente. Desiste não. Regina. Ah, entrou. Deixa eu chamar ele. Peraí. Pronto, voltei. Oi! O Instagram ele derruba com 1 minuto. Com 1 hora, quer dizer. Uma hora. Também uma hora falamos bastante, né? É verdade. Então, assim, vou te agradecer mais e mais e mais. Assim, eu acho que a gente abordou pontos importantes, desde do uso de máscara, até a medicação. Então, o recado para a população continua tomando os seus medicamentos, não alterar nada sem a anuência do médico, né? Isso aí, Se perfeito. exercitar, como der, como puder. Se exercitar é simples, gente. Eu acho que esse é o meu maior recado. Se exercitar é simples, né? É óbvio que a gente precisa de orientação de um profissional de educação física, para ter método, ter organização, periodização, mas se tornar mais ativo é diferente de você fazer exercício. Então, começa se tornando mais ativo, começa dando mais passos por dia, começa fazendo o que você pode, contamina as pessoas que estão perto de você, né? Para a importância do exercício físico. E quinta-feira a gente está lá no Instagram da Ace Cardiologia do Exercício, falando de estimulação cognitiva, memória, isolamento, né, Mauro? É isso aí. Então, eu espero vocês lá na quinta-feira. A Thalita vai ser a minha Eu que vou ser convidada para falar entrevistada. sobre. Você que vai ser entrevistada, a gente falar de isolamento, memória, exercício de dupla tarefa. Vai ser bem legal. Thalita, eu só tenho a agradecer a você o convite. Eu acho que você moderou com brilhantismo aí a Uh! live. E eu acho que a gente conseguiu aí esclarecer bastante coisa. Uma Foi hora bem aí legal. a gente falando, nem senti que deu uma hora. Foi tão bacana, tão gostoso aqui que o tempo passou, a gente nem percebeu. Que E é bom. isso, eu acho que o maior recado é esse. Você já sintetizou muito bem. E acho que o momento é de quem tem a doença cardiovascular de ficar atento. Isso E aí. o exercício físico é uma ferramenta fundamental. É ter orientação de um bom profissional de educação física para poder capitanear essa orientação, porque o exercício físico ele é um remédio, ele é um aliado nesse momento. Então, quem nunca fez, procure uma orientação para começar a fazer, e quem já faz, quem já fazia, continuar fazendo, porque a gente tem 1 milhão de formas de fazer exercício. Quando você está na mão de um bom profissional de educação física, isso fica então mais fácil e muito prazeroso. Então, só tenho que te agradecer e estreiei, eu acho que não teve melhor estreia no Instagram do que com você. Arrasou aí, ó, tá vendo? Agora todo mundo vai lá e aí segue esse Cardiologia do Exercício. A gente vai colocar os quadrinhos para vocês fazerem as perguntas para a gente responder quinta-feira lá na live da Ace. Tá bom? É isso aí. Então tá. Obrigada mais uma vez.
Eu salvei a live, vai ficar agora disponível 24 horas. Legal. E o pessoal tá perguntando aqui, e aí a gente vai se falando até lá. Tá Obrigada. bom. Beijo. Beijo, tchau.